1 Coríntios 7. Em meio às cartas do apóstolo Paulo, encontramos passagens que despertam tanto admiração quanto contemplação, desafiando os fiéis a mergulharem nas profundezas das Escrituras e dos contextos históricos que lhes deram vida. Uma dessas passagens se destaca por sua clareza e, ao mesmo tempo, por sua complexidade. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. 1 Coríntios 7:1. Esta declaração, escrita por Paulo aos Coríntios, emerge de uma série de correspondências que refletem as questões e dilemas morais enfrentados pela jovem igreja em Corinto. Uma comunidade vibrante, mas profundamente imersa em práticas e filosofias pagãs, Corinto era um caldeirão de culturas e crenças. Dentro desse contexto, os novos convertidos ao cristianismo se viam em um dilema: como deveriam viver suas vidas à luz dos ensinamentos de Cristo e da tradição judaica. Paulo, em sua carta, busca fornecer orientação pastoral e teológica para questões práticas e espirituais. A frase em questão, que pode parecer austera aos ouvidos modernos, deve ser compreendida à luz da preocupação de Paulo com a santidade e a pureza espiritual. Ele não está meramente advogando por uma abstinência física, mas sim enfatizando a importância de um foco profundo e devoto nas coisas espirituais. Em um mundo onde a luxúria e a libertinagem eram comuns, Paulo oferece uma visão contracultural, um chamado à elevação do espírito acima das tentações da carne. A introdução deste trecho convida o leitor a uma jornada introspectiva, onde cada palavra de Paulo é um portal para entender a luta contínua entre o desejo humano e a aspiração divina. É um lembrete poderoso da busca incessante por uma vida que espelhe a santidade, mesmo em meio às distrações e corrupções do mundo contemporâneo. Contexto histórico e cultural. Para compreender a profundidade e a intenção das palavras de Paulo, é imperativo mergulhar no ambiente social e cultural da época em que ele escreveu sua primeira carta aos Coríntios. A cidade de Corinto, situada na Grécia Antiga, era um centro cosmopolita de comércio e cultura. Sua localização estratégica, conectando o Mar Egeu ao Mar Jônico, fazia dela um ponto de encontro para mercadores, soldados e filósofos de diversas partes do mundo. Este caldeirão cultural, no entanto, também era um terreno fértil para práticas e crenças que frequentemente contrastavam com os ensinamentos cristãos. O culto a Afrodite, a deusa do amor e da fertilidade, dominava o cenário religioso, com templos que incentivavam práticas sexuais como forma de adoração. A prostituição sagrada, os bacanais e outras formas de excessos carnais eram não só aceitos, mas celebrados como parte integral da vida religiosa e social. No meio dessa atmosfera permissiva, os cristãos em Corinto enfrentavam desafios únicos. Eles estavam constantemente cercados por tentações que ameaçavam desviar sua devoção e integridade espiritual. A igreja primitiva, composta tanto por judeus convertidos quanto por gentios, estava tentando estabelecer um novo padrão de vida que refletisse a santidade e os ensinamentos de Cristo. No entanto, a influência do paganismo local e das normas culturais greco-romanas apresentava um desafio formidável. Paulo, conhecendo bem essas dificuldades, escreveu sua carta como uma guia espiritual para esses novos crentes. Ele ofereceu conselhos práticos sobre como viver uma vida que agradasse a Deus em meio a uma sociedade moralmente decadente. Suas palavras sobre a abstenção sexual devem ser vistas como parte de um esforço maior para incentivar uma vida de pureza e dedicação total a Deus. Ele não estava apenas respondendo a questões específicas, mas também construindo um alicerce para uma nova ética cristã que resistisse às pressões culturais externas. Ao entender o contexto histórico e cultural de Corinto, fica claro que a mensagem de Paulo não era simplesmente uma condenação da sexualidade, mas uma tentativa de proteger e guiar os fiéis em um ambiente hostil à sua fé. Sua carta é uma resposta estratégica e compassiva, destinada a fortalecer a igreja e promover um testemunho de santidade e fidelidade em um mundo repleto de tentações e corrupções. Interpretação teológica da doutrina reformada. A doutrina reformada
firmemente enraizada nas Escrituras, oferece uma interpretação profunda e robusta das palavras de Paulo aos Coríntios. Quando ele afirma, bom seria que o homem não tocasse em mulher, os teólogos reformados não veem isso como uma mera proibição, mas como um convite à reflexão sobre a natureza do compromisso cristão e da pureza espiritual. A Reforma Protestante, com suas ênfases na autoridade bíblica e na soberania de Deus, aborda este trecho com uma perspectiva que integra o entendimento da graça, da liberdade cristã e do chamado à santidade. Dentro da doutrina reformada, este versículo é frequentemente interpretado à luz do contexto maior da carta. Paulo não está sugerindo que o casamento ou a união física sejam intrinsecamente errados. Pelo contrário, ele reconhece o casamento como uma instituição divina, ordenada por Deus para a sociedade e a santidade pessoal. No entanto, ele também reconhece que há um dom específico em permanecer solteiro. Um dom que permite uma dedicação total e não dividida ao serviço de Deus. Os reformadores como João Calvino e Martinho Lutero enfatizaram que esta passagem deve ser entendida como uma orientação pastoral específica para a comunidade em Corinto, onde a imoralidade sexual era rampante. Paulo estava, portanto, orientando os cristãos a considerar a seriedade do chamado à santidade, em um contexto onde a indulgência carnal podia facilmente distrair da devoção espiritual. A doutrina reformada ressalta que este conselho de Paulo é para aqueles que têm o dom do celibato, um estado que permite uma maior liberdade para o serviço divino. Quando comparamos essa interpretação com os tempos modernos, percebemos um contraste nítido e provocador. Hoje, vivemos em uma era onde a sexualidade é frequentemente dissociada de qualquer contexto espiritual ou ético. A modernidade promove uma visão liberal e permissiva da sexualidade, onde o prazer pessoal é frequentemente colocado acima de considerações morais ou espirituais. Essa mentalidade contemporânea pode parecer similar ao ambiente hedonista da antiga Corinto, onde as indulgências carnais eram normalizadas e até celebradas. A doutrina reformada, com sua ênfase na pureza e na santidade, oferece uma crítica poderosa e pertinente à depravação percebida na sociedade moderna. Ela chama os crentes a reconsiderarem suas atitudes em relação ao corpo e à sexualidade, promovendo uma visão que valoriza a disciplina espiritual e a fidelidade aos princípios bíblicos. Em uma época onde a gratificação imediata é muitas vezes o objetivo final, a mensagem de Paulo, conforme interpretada pela tradição reformada, surge como um farol de contracultura, chamando os fiéis a uma vida de reflexão, santidade e serviço inabalável a Deus. Discussão sobre as mudanças nos valores e normas sociais em relação ao casamento e à sexualidade desde os tempos bíblicos até hoje. A evolução dos valores e normas sociais em relação ao casamento e à sexualidade desde os tempos bíblicos até hoje revela uma narrativa complexa e multifacetada, refletindo as profundas mudanças culturais, religiosas e filosóficas que a humanidade experimentou ao longo dos séculos. Nos tempos bíblicos, a sexualidade e o casamento eram indissociavelmente ligados às estruturas sociais e religiosas. Na sociedade judaica, o casamento não era apenas uma união entre duas pessoas, mas uma aliança sagrada sancionada por Deus, essencial para a preservação da linhagem e da comunidade. Na era do Novo Testamento, encontramos o apóstolo Paulo aconselhando os cristãos a manterem um padrão de santidade que muitas vezes contrastava com as normas permissivas das sociedades pagãs ao redor. Em Corinto, uma cidade conhecida por sua luxúria e práticas sexuais liberais,
A mensagem de Paulo sobre a abstinência e a pureza sexual era revolucionária e contracultural. Ele reconhecia a importância do casamento como uma solução para a imoralidade, mas também elevava o celibato como um estado preferível para aqueles que podiam abraçá-lo, visto que permitia uma dedicação mais plena ao serviço de Deus. Ao longo dos séculos, especialmente durante a Idade Média, o casamento continuou a ser visto como uma instituição divina e fundamental para a ordem social. A Igreja Católica Romana desenvolveu uma teologia robusta em torno do matrimônio, considerando-o um sacramento que conferia graça aos cônjuges. O celibato clerical foi institucionalizado, refletindo a crença de que a renúncia ao casamento e à sexualidade permitia uma vida de serviço mais puro e dedicado a Deus. Com o advento do Renascimento e do Iluminismo, as perspectivas começaram a mudar. A redescoberta dos textos clássicos e a ênfase na razão e na individualidade trouxeram novas ideias sobre a autonomia pessoal e os direitos individuais. A sexualidade começou a ser vista através de uma lente mais secular e científica, e o casamento passou a ser considerado mais como uma parceria baseada no amor e na companheirismo do que em obrigações religiosas ou sociais. O século XX testemunhou mudanças ainda mais drásticas. A revolução sexual desafiou as normas tradicionais, promovendo uma visão de sexualidade que celebrava a liberdade pessoal e a expressão individual. Movimentos pelos direitos das mulheres e pelos direitos LGBTQ+, redefiniram os entendimentos culturais sobre gênero, sexualidade e relações conjugais. O casamento passou a ser uma escolha, e não uma necessidade, com muitas pessoas optando por coabitação sem matrimônio ou por estilos de vida alternativos que desafiam as antigas normas. Na era digital do século XXI, as mudanças são ainda mais rápidas e profundas. As redes sociais e a internet criaram novas formas de relacionamento e comunicação que muitas vezes escapam às estruturas tradicionais. A privacidade e a intimidade assumem novos significados em um mundo onde a vida pessoal é frequentemente exposta e compartilhada online. As aplicações de encontros e as plataformas digitais reconfiguram como as pessoas se encontram e se conectam, enquanto a pornografia se torna uma presença omnipresente e facilmente acessível, desafiando ainda mais as concepções tradicionais de sexualidade. Para a Igreja e os crentes que se orientam pela doutrina reformada, essas mudanças apresentam desafios significativos. A Igreja é chamada a afirmar os valores bíblicos em um contexto onde a moralidade é frequentemente relativizada e a indulgência pessoal é elevada acima da santidade. A doutrina reformada, com sua ênfase na autoridade das Escrituras e na necessidade de viver uma vida de acordo com os princípios divinos, oferece uma visão alternativa que resiste às pressões culturais contemporâneas. A mensagem de Paulo, interpretada através da lente reformada, continua a ser uma bússola moral em meio à tempestade de mudanças sociais. Ela chama os cristãos a refletirem sobre a verdadeira natureza do casamento, da sexualidade e do compromisso espiritual, e a considerarem como suas vidas podem ser um testemunho de santidade e fidelidade em um mundo que muitas vezes valoriza o contrário. Assim, a busca por viver uma vida de acordo com os valores bíblicos se torna uma jornada contracultural, mas profundamente significativa em meio às rápidas transformações do nosso tempo. O conceito de celibato. O celibato, na tradição cristã, é muito mais do que uma simples escolha de vida. É uma virtude
profundamente enraizada nas Escrituras e na história da Igreja, refletindo um compromisso singular com Deus. O apóstolo Paulo, em suas cartas, frequentemente exaltava o celibato como um estado de vida que permitia uma dedicação total e indivisível ao serviço divino. Ele próprio viveu uma vida celibatária, utilizando sua liberdade para espalhar o Evangelho sem as distrações e responsabilidades que acompanham o casamento. Na tradição cristã, o celibato é visto como um dom espiritual, um chamado específico que nem todos possuem. Esta vocação é destinada àqueles que são capazes de abraçá-la plenamente, permitindo-lhes servir a Deus com um coração e uma mente não divididos. Paulo, ao escrever aos Coríntios, expressa seu desejo de que todos pudessem permanecer solteiros como ele, mas também reconhece que cada pessoa tem um dom diferente de Deus. Alguns são chamados ao matrimônio, enquanto outros são chamados ao celibato. Os teólogos veem o celibato como uma expressão da liberdade cristã e uma manifestação da graça de Deus na vida de um indivíduo. Eles enfatizam que o celibato não é um mandamento universal, mas uma escolha voluntária que deve ser feita em resposta a um chamado divino. É uma decisão que envolve renúncia e sacrifício, mas também uma profunda alegria e satisfação em servir a Deus sem reservas. O celibato, como ensinado por Paulo, está intrinsecamente ligado à ideia de santidade e pureza. Em um mundo cheio de tentações e distrações, o celibato permite uma concentração total nas coisas espirituais. Esta dedicação exclusiva é vista como uma maneira de viver a vida de maneira mais plena e rica em termos espirituais, priorizando o reino de Deus acima de todas as outras preocupações terrenas. Além disso, o celibato tem implicações teológicas significativas. Ele representa uma antecipação do estado eterno dos crentes, quando, segundo as Escrituras, na ressurreição, nem se casam, nem se dão em casamento, mas são como os anjos no céu. Mateus 22:30. Portanto, o celibato é uma forma de viver o presente à luz do futuro prometido, uma vida dedicada inteiramente a Deus, como um reflexo da vida celestial. No entanto, é crucial compreender a distinção que Paulo faz entre permissão e mandamento. Ele deixa claro que sua recomendação do celibato não é um mandamento imposto por Deus, mas uma permissão que oferece aos crentes uma escolha espiritual elevada. Esta distinção é fundamental para evitar a imposição de um fardo que nem todos são chamados a carregar. Na doutrina reformada, a liberdade cristã é valorizada e cada indivíduo é encorajado a discernir seu próprio chamado em oração e comunhão com Deus. O celibato, portanto, é uma virtude que deve ser compreendida e apreciada dentro do contexto de um chamado específico de Deus. É uma expressão da graça divina e uma manifestação da liberdade cristã, uma vida de serviço e dedicação que aponta para a eternidade. Em uma sociedade moderna que frequentemente desvaloriza ou mal compreende o celibato, a tradição cristã oferece uma visão profunda e rica dessa escolha de vida, destacando sua beleza, santidade e significado espiritual. Análise do versículo e a distinção entre permissão e mandamento. No versículo 6 da carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo faz uma distinção sutil, porém significativa, entre aquilo que é permitido e o que é mandatório. Ele declara: digo, porém, isto como que por permissão e não por mandamento. Nesta breve afirmação, Paulo revela sua abordagem pastoral e a natureza contingente de seus conselhos sobre o celibato. Para a interpretação reformada, esta distinção é crucial.
Paulo reconhece que suas recomendações não são uma imposição divina, mas sim um conselho baseado em circunstâncias específicas. Ele está oferecendo orientação pastoral, levando em conta o contexto e as necessidades da comunidade de Corinto na época. Isso reflete uma compreensão da liberdade cristã e da sabedoria pastoral em adaptar princípios espirituais universais às realidades locais. A permissão aqui expressa por Paulo permite aos crentes discernirem sua própria vocação e resposta ao chamado de Deus. Embora ele valorize o celibato como um dom desejável para alguns, ele também reconhece que o matrimônio é uma instituição divinamente ordenada e igualmente válida para outros. Essa flexibilidade dentro da fé reformada promove uma compreensão equilibrada da vida cristã, onde a obediência a Deus não é reduzida a uma lista rígida de regras, mas é vivida em resposta amorosa ao seu chamado e às necessidades da comunidade. A distinção entre permissão e mandamento ressoa profundamente na teologia reformada, que enfatiza a autoridade das Escrituras como a suprema norma de fé e prática. Os reformadores, como Martinho Lutero e João Calvino, argumentaram vigorosamente contra imposições legalistas que subjugavam a liberdade cristã à tirania de normas humanas. Eles sustentavam que somente o que as Escrituras ordenam deve ser visto como um mandamento divino absoluto, enquanto questões não explicitamente legisladas podem ser discutidas e discernidas na comunidade cristã. Assim, Paulo não está promulgando uma lei absoluta sobre o celibato, mas oferecendo uma direção espiritual que leva em consideração a complexidade da vida humana e a diversidade dos dons divinos. Essa abordagem é fundamental para a interpretação reformada do texto bíblico, que busca aplicar princípios eternos de maneira contextualizada e sensível ao contexto histórico e cultural. Reflexão sobre o versículo 7 e a ideia de que cada pessoa tem seu próprio dom dado por Deus. No versículo 7 da primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo compartilha uma percepção profunda sobre a diversidade dos dons espirituais concedidos por Deus a cada indivíduo. Ele declara: "Porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra." Essa afirmação de Paulo reflete não apenas sua compreensão da soberania divina, mas também sua sensibilidade à variedade de habilidades e vocações presentes na comunidade cristã. Ele reconhece que nem todos são chamados ao mesmo caminho de vida que ele escolheu, exemplificado em sua própria decisão de permanecer celibatário para dedicar-se completamente ao serviço de Deus. Sublinha a centralidade da vontade soberana de Deus na distribuição dos dons espirituais. Cada indivíduo é dotado de maneira única e singular, com talentos e capacidades que são destinados a serem utilizados para a glória de Deus e para o benefício da comunidade. Esta diversidade de dons não apenas enriquece a vida da igreja, mas também reflete a sabedoria divina em capacitar os crentes de maneiras complementares. A reflexão sobre este versículo convida os cristãos a cultivarem uma apreciação pela diversidade dentro do corpo de Cristo. Em vez de comparar ou competir uns com os outros, os crentes são encorajados a reconhecer e celebrar as habilidades únicas que cada pessoa traz para a comunidade. Esta abordagem promove uma cultura de cooperação e colaboração, onde os dons individuais são valorizados como partes integrantes do propósito maior de Deus para a sua igreja. Além disso, a ênfase de Paulo na origem divina dos dons também sublinha a responsabilidade dos crentes em usar seus talentos de forma fiel e diligente. Cada dom é um presente concedido por Deus, não para autoexaltação, mas para o serviço altruísta e a edificação do corpo de Cristo.
Esta perspectiva desafia os crentes a avaliarem como estão usando seus dons espirituais, buscando sempre a glória de Deus e o bem-estar do próximo. Assim, o versículo 7 de 1 Coríntios 7 não apenas oferece uma visão teológica da diversidade de dons, mas também orienta os crentes a viverem em harmonia e humildade, reconhecendo a providência soberana de Deus na distribuição desses dons. Esta reflexão continua a ser uma fonte de inspiração e orientação para os cristãos em sua jornada de fé e serviço dentro da comunidade cristã. A recomendação de Paulo para solteiros e viúvos. No versículo 8 da primeira carta aos Coríntios, Paulo oferece uma recomendação específica aos solteiros e viúvos da comunidade de Corinto. Ele afirma: digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem como eu. Esta declaração revela a perspectiva de Paulo sobre o estado de solteirice e suas implicações na vida cristã. Para Paulo, o celibato não é apenas uma escolha pessoal, mas uma vocação que permite uma dedicação exclusiva ao serviço de Deus. Ele próprio viveu como solteiro, dedicando sua vida ao ministério e à propagação do Evangelho sem as responsabilidades familiares que o matrimônio implica. Ao recomendar que os solteiros e viúvos permaneçam como ele, Paulo está destacando a liberdade e a eficácia do serviço a Deus que o celibato pode proporcionar. Na teologia reformada, essa recomendação de Paulo é vista como uma expressão da liberdade cristã e da diversidade de chamados dentro da comunidade. Paulo não impõe o celibato como uma norma universal obrigatória, mas reconhece que essa escolha pode ser benéfica para aqueles que têm o dom e a capacidade de vivê-la. Ele enfatiza que cada pessoa tem seu próprio dom dado por Deus, como discutido no versículo anterior, e o celibato é uma forma de viver esse dom de maneira plena e dedicada. Além disso, a recomendação de Paulo para os solteiros e viúvos ressoa em um contexto moderno que muitas vezes valoriza o casamento como o único caminho legítimo para a realização pessoal e social. Paulo desafia essa visão ao destacar os benefícios espirituais e práticos do celibato, incentivando uma reflexão sobre como a vida solteira pode ser uma expressão significativa da fé cristã. Portanto, a recomendação de Paulo para os solteiros e viúvos não é apenas uma orientação prática, mas também uma oportunidade de refletir sobre o propósito e a vocação dentro da comunidade cristã. Ela convida os crentes a considerarem suas próprias circunstâncias e a discernirem como podem melhor servir a Deus e aos outros, seja através do matrimônio ou do celibato, de acordo com os dons e a direção que receberam de Deus. Comparação entre os valores bíblicos e a moralidade moderna, enfatizando a percepção de depravação nos tempos atuais. A comparação entre os valores bíblicos e a moralidade moderna revela contrastes significativos que destacam a percepção de depravação nos tempos atuais. Enquanto os valores bíblicos são fundamentados em princípios morais e éticos ensinados nas Escrituras, a moralidade moderna frequentemente reflete uma mudança cultural e uma secularização crescente. Nos tempos bíblicos, os padrões morais eram guiados por ensinamentos divinamente revelados, que enfatizavam a santidade, a justiça e o amor ao próximo. No entanto, a moralidade moderna muitas vezes desafia ou ignora esses princípios, promovendo uma visão relativista que coloca o individualismo e a autossatisfação no centro. A depravação nos tempos atuais se manifesta em várias áreas da vida social e cultural, incluindo questões como a ética sexual, o tratamento dos vulneráveis, a exploração econômica e a falta de compromisso com valores espirituais e éticos.
A sociedade contemporânea muitas vezes busca gratificação imediata e prazeres superficiais, em contraste com o chamado bíblico para uma vida de integridade e serviço altruísta. O desafio para a igreja na modernidade é permanecer fiel aos ensinamentos bíblicos enquanto se engaja de maneira relevante e compassiva com as questões morais emergentes. A igreja é chamada a ser uma voz profética que denuncia o pecado e a injustiça, ao mesmo tempo que oferece esperança e redenção através da mensagem transformadora do Evangelho. O papel da igreja na modernidade inclui não apenas a pregação da palavra de Deus, mas também o testemunho de uma vida que reflete os valores do reino de Deus. Isso envolve um compromisso ativo com a justiça social, a proteção dos direitos humanos e o cuidado com os marginalizados, demonstrando amor e compaixão em um mundo que frequentemente carece dessas qualidades. Portanto, a comparação entre os valores bíblicos e a moralidade moderna revela não apenas os desafios, mas também as oportunidades para a igreja impactar positivamente a sociedade ao redor dela, oferecendo uma visão alternativa de vida baseada na verdade e na graça de Deus. O impacto da interpretação bíblica na vida contemporânea, a influência das escrituras sagradas na vida contemporânea é profunda e multifacetada, moldando não apenas crenças religiosas, mas também ética, moralidade e visões de mundo. A interpretação bíblica desempenha um papel crucial na maneira como os indivíduos e comunidades compreendem questões éticas complexas, tomam decisões morais e moldam suas identidades espirituais. No contexto contemporâneo, a interpretação das Escrituras não é apenas um exercício acadêmico, mas uma busca por significado e orientação em um mundo complexo e diversificado. Através da leitura e estudo das Escrituras, os fiéis procuram aplicar princípios bíblicos à vida cotidiana, enfrentando desafios pessoais, questões sociais e dilemas éticos com base nos ensinamentos cristãos. A interpretação bíblica também desempenha um papel crucial na formação de comunidades de fé, orientando práticas de adoração, organização eclesiástica e missão. Ela fornece um fundamento teológico para a pregação, ensino e ministério pastoral, promovendo uma compreensão mais profunda do propósito de Deus para a humanidade e a criação. Além disso, a interpretação das Escrituras pode influenciar debates contemporâneos sobre questões como justiça social, direitos humanos, ecologia e política. Os princípios bíblicos sobre amor, justiça, perdão e reconciliação são frequentemente invocados para informar posições e ações em resposta aos desafios globais e locais. No entanto, a interpretação bíblica não é uniforme e pode variar amplamente entre diferentes tradições teológicas e culturais. Isso pode resultar em interpretações divergentes sobre questões éticas e práticas religiosas, desafiando a coesão dentro das comunidades de fé e promovendo um diálogo contínuo sobre a aplicação dos ensinamentos bíblicos na vida contemporânea. Assim, o impacto da interpretação bíblica na vida contemporânea não pode ser subestimado, pois continua a ser um ponto focal de reflexão espiritual, orientação moral e engajamento com o mundo ao redor. A relevância dos princípios bíblicos na ética contemporânea. Os princípios bíblicos têm uma relevância profunda e duradoura na ética contemporânea, fornecendo um fundamento sólido para a compreensão e abordagem de questões morais complexas. A Bíblia não apenas oferece orientação sobre como viver uma vida moralmente responsável, mas também aborda os fundamentos éticos que moldam nossa compreensão do certo e do errado. No contexto contemporâneo,
Onde a ética muitas vezes é vista como relativa e subjetiva, os princípios bíblicos oferecem um ponto de referência objetivo e transcendente. Eles promovem valores como amor ao próximo, justiça, compaixão, honestidade e integridade, que são essenciais para a construção de comunidades saudáveis e sociedades justas. A ética bíblica desafia as estruturas de poder injustas, incentiva a proteção dos vulneráveis e promove a responsabilidade pessoal e social. Ela não apenas prescreve comportamentos específicos, mas também inspira uma visão de mundo centrada em Deus e no bem comum. Além disso, os princípios éticos encontrados na Bíblia continuam a informar debates contemporâneos sobre questões como direitos humanos, justiça econômica, cuidado ambiental e bioética. Eles oferecem uma base sólida para a reflexão moral e para a formulação de políticas públicas que buscam o bem-estar coletivo e o respeito à dignidade humana. No entanto, a aplicação dos princípios bíblicos na ética contemporânea não é sem desafios. Diferentes interpretações teológicas e culturais podem levar a visões divergentes sobre questões éticas específicas, gerando debates e discussões dentro das comunidades de fé e além delas. Em suma, a relevância dos princípios bíblicos na ética contemporânea não pode ser subestimada. Eles oferecem uma base sólida e consistente para a reflexão moral e ação ética, capacitando os indivíduos e comunidades a enfrentar os desafios éticos complexos do mundo moderno com sabedoria e discernimento. O papel da Igreja na modernidade. O papel da Igreja na modernidade é multifacetado e desempenha um papel crucial tanto na esfera espiritual quanto na social. Em um mundo cada vez mais globalizado e secularizado, as igrejas enfrentam o desafio de manter sua relevância enquanto defendem os valores e ensinamentos cristãos, espiritualidade e orientação moral. Em um contexto de mudanças rápidas e valores em evolução, as igrejas continuam a ser espaços onde os fiéis encontram orientação espiritual e moral baseada nos ensinamentos bíblicos. Elas oferecem um refúgio espiritual em meio às pressões da vida moderna, promovendo a fé e a prática religiosa como fontes de conforto e força espiritual, engajamento social e justiça. As igrejas desempenham um papel crucial no engajamento com questões sociais e de justiça. Elas promovem iniciativas de caridade, ação social e defesa dos direitos humanos, inspiradas pelo exemplo de Cristo de amor e serviço aos necessitados. Além disso, as igrejas frequentemente se posicionam sobre questões éticas contemporâneas, oferecendo uma voz moral em debates públicos. Educação e formação. As igrejas desempenham um papel vital na educação religiosa e formação de discípulos. Elas oferecem programas de ensino religioso, estudos bíblicos e catecismo para fortalecer a fé dos membros e capacitá-los a viverem como seguidores de Cristo em suas comunidades e no mundo. Diálogo interreligioso e ecumênico. Em um mundo pluralista, as igrejas buscam promover o diálogo interreligioso e ecumênico, buscando a unidade entre diferentes tradições cristãs e o respeito mútuo com outras religiões. Esse diálogo é essencial para construir pontes de entendimento e cooperação em um contexto global diversificado. Inovação e adaptação. Para enfrentar os desafios da modernidade, muitas igrejas estão inovando em suas práticas e métodos de evangelização. Elas utilizam tecnologias modernas para alcançar novos públicos, adotam novas formas de adoração e ministério e exploram novas maneiras de serem relevantes em um mundo em constante mudança. Liderança e pastoreio. O papel dos líderes eclesiásticos é crucial na orientação das comunidades de fé.
Pastores, padres e líderes religiosos são responsáveis por guiar, cuidar e nutrir espiritualmente os membros da igreja, oferecendo conselho, apoio e encorajamento em tempos de dificuldade e celebração. Em resumo, o papel da igreja na modernidade é dinâmico e desafiador, mas também cheio de oportunidades para impactar positivamente indivíduos, comunidades e sociedade como um todo. Ela continua a ser uma fonte de esperança, inspiração espiritual e transformação social em um mundo que busca significado e propósito duradouros. Impacto da modernidade na espiritualidade. A modernidade trouxe consigo mudanças profundas na forma como as pessoas experienciam e praticam a espiritualidade. Esse impacto se manifesta em várias dimensões da vida religiosa e espiritual dos indivíduos e das comunidades. Individualização da fé. Em um contexto de pluralismo religioso e secularização crescente, muitos indivíduos têm adotado uma abordagem mais individualizada em relação à sua fé. A busca espiritual tornou-se mais personalizada, com pessoas buscando significado e conexão espiritual de maneiras adaptadas às suas necessidades e experiências pessoais. Tecnologia e acesso à informação. A disseminação da internet e das tecnologias digitais transformou a forma como as pessoas acessam e compartilham informações religiosas. Websites, mídias sociais e plataformas de streaming oferecem recursos para estudo bíblico, sermões online e comunidades virtuais de fé, ampliando o alcance das práticas espirituais além dos espaços físicos das igrejas. Novas formas de expressão religiosa. A modernidade tem visto o surgimento de novas formas de expressão religiosa e espiritualidade. Movimentos como a espiritualidade laica, ecumenismo interreligioso e práticas de mindfulness e meditação adaptadas de tradições religiosas têm ganhado popularidade entre aqueles que buscam uma espiritualidade menos institucionalizada. Desafios à tradição religiosa. A modernidade também apresenta desafios à tradição religiosa estabelecida. Questões como secularismo, ceticismo científico e mudanças nas normas sociais em relação à moralidade e sexualidade desafiam interpretações religiosas tradicionais e exigem uma reflexão contínua sobre como a fé pode se adaptar e responder a esses desafios. Globalização e pluralismo religioso. A globalização conecta diferentes tradições religiosas e culturais, criando um ambiente onde a diversidade religiosa é mais evidente e aceita. Isso desafia as visões exclusivistas e incentiva o diálogo interreligioso e a cooperação em questões de interesse comum, como direitos humanos e justiça social. Busca por significado e propósito. Em meio às rápidas mudanças da modernidade, muitas pessoas continuam a buscar significado e propósito através da espiritualidade. A busca por respostas para questões existenciais, a procura por comunidade e o desejo de contribuir para um mundo melhor são aspectos centrais dessa busca espiritual contemporânea. Em suma, o impacto da modernidade na espiritualidade é profundo e complexo, moldando tanto as práticas religiosas quanto as experiências individuais de fé. Ao mesmo tempo que desafia tradições estabelecidas, a modernidade oferece novas oportunidades para o florescimento espiritual e a expressão de uma fé significativa e relevante para o mundo contemporâneo. A relevância dos ensinamentos bíblicos. Hoje, os ensinamentos bíblicos continuam a ser uma fonte de orientação e inspiração para milhões de pessoas em todo o mundo, independentemente das mudanças sociais e culturais. A relevância desses ensinamentos
pode ser vista de várias maneiras no contexto contemporâneo: ética e moralidade. Os ensinamentos bíblicos fornecem um quadro ético e moral que continua a ser aplicável e valioso hoje. Princípios como amor ao próximo, justiça social, perdão e compaixão são fundamentais para a construção de uma sociedade justa e compassiva. Sentido de comunidade e pertencimento. As narrativas bíblicas e os valores cristãos promovem um senso de comunidade e pertencimento entre os fiéis. As igrejas servem como espaços onde indivíduos encontram apoio mútuo, formam laços de amizade e colaboram em iniciativas comunitárias para o bem comum. Respostas para questões existenciais. A Bíblia aborda questões existenciais profundas sobre o propósito da vida, o sofrimento humano, a morte e a vida após a morte. Esses ensinamentos oferecem respostas espirituais e uma perspectiva de esperança em meio às incertezas da vida moderna. Guias para o comportamento pessoal. Os ensinamentos bíblicos não apenas orientam o comportamento moral, mas também oferecem princípios para o desenvolvimento pessoal e espiritual. Eles incentivam a autodisciplina, a honestidade, a humildade e a busca por uma vida de significado e propósito. Fonte de consolo e força espiritual. Em tempos de dificuldade e crise, os ensinamentos bíblicos são uma fonte de consolo e força espiritual. Palavras de encorajamento como "não temas, eu estou contigo e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus", continuam a oferecer esperança e conforto. Relevância cultural e social. Mesmo em uma sociedade cada vez mais secularizada, os ensinamentos bíblicos influenciam a cultura e informam debates sobre questões sociais, como direitos humanos, justiça racial, proteção ambiental e igualdade de gênero. Eles servem como um ponto de referência ético em meio a mudanças rápidas e complexas. Em resumo, a relevância dos ensinamentos bíblicos hoje reside na sua capacidade de oferecer orientação moral, consolo espiritual, sentido de comunidade e respostas para questões fundamentais da existência humana. Eles continuam a moldar a vida pessoal e coletiva de muitos indivíduos e comunidades ao redor do mundo. Chamado à reflexão pessoal. O convite à reflexão pessoal é uma prática essencial em várias tradições espirituais, incluindo o cristianismo, e continua a ser relevante na era moderna. Este chamado não apenas encoraja a autoavaliação, mas também promove um crescimento espiritual significativo através dos seguintes pontos: autoconhecimento e autodescoberta. A reflexão pessoal permite que os indivíduos se conheçam mais profundamente, explorando suas crenças, valores e experiências de vida. Esse processo ajuda a entender melhor quem somos e como nossas escolhas e ações impactam nossa jornada espiritual. Exame de consciência. Ao fazer uma pausa para refletir sobre nossas ações, pensamentos e palavras, somos convidados a avaliar se estamos vivendo de acordo com nossos princípios éticos e morais. Esse exame de consciência pode levar a mudanças positivas em nosso comportamento e atitudes. Conexão com o sagrado. A reflexão pessoal oferece um tempo dedicado à comunhão com o sagrado, seja através da oração, meditação ou contemplação espiritual. Esse momento de silêncio e interiorização possibilita uma maior conexão com Deus e uma abertura para receber orientação espiritual. Correção de rota. É uma oportunidade para revisar nossas metas, aspirações e caminho espiritual. Identificar áreas onde podemos melhorar ou crescer espiritualmente nos ajuda a ajustar nosso curso e alinhar nossas vidas com propósitos mais elevados. Gratidão e humildade. A reflexão pessoal também promove uma atitude de gratidão
e humildade diante das bênçãos e desafios da vida. Reconhecer nossas próprias limitações e as graças recebidas nos leva a uma maior apreciação pela vida e pelas oportunidades de crescimento espiritual. Transformação interior. Ao incorporar regularmente a reflexão pessoal em nossa rotina, permitimos espaço para a transformação interior. Isso envolve abandonar velhos padrões de pensamento e comportamento que não servem mais ao nosso crescimento espiritual e abraçar novas formas de ser e viver. Em suma, o chamado à reflexão pessoal é um convite para um encontro íntimo consigo mesmo e com o divino. É uma prática poderosa que fortalece nossa jornada espiritual, promovendo crescimento pessoal, autoconhecimento e uma conexão mais profunda com o sagrado. Refletir sobre os ensinamentos bíblicos e sua aplicação na vida contemporânea é não apenas um exercício intelectual, mas também uma jornada espiritual profunda. Ao explorar temas como celibato, diversidade dos dons divinos e a recomendação de Paulo para solteiros e viúvos, é possível perceber como esses princípios continuam a oferecer orientação e significado em nossas vidas hoje. A interpretação reformada desses ensinamentos destaca a importância de discernir entre permissão e mandamento, reconhecendo que cada pessoa possui dons únicos, dados por Deus. Isso nos leva a considerar não apenas a ética pessoal, mas também o papel da Igreja na modernidade e a comparação entre os valores bíblicos e a moralidade contemporânea. Além disso, ao discutir a depravação nos dias de hoje e a relevância contínua dos ensinamentos bíblicos, somos convidados a uma reflexão pessoal profunda. Este convite à reflexão não apenas fortalece nossa espiritualidade individual, mas também nos inspira a agir de acordo com os princípios cristãos em nossas comunidades e sociedade. Portanto, o desafio e o chamado à ação são simples e poderosos. Continuar a explorar e aplicar os ensinamentos bíblicos em nossas vidas diárias. Que nossa reflexão nos leve a viver com maior integridade, compaixão e serviço aos outros, refletindo assim a luz do amor de Deus em um mundo que tanto necessita.